Fala galera, aqui Palhares falando, beleza? Hoje vamos terminar aqui a nossa análise de carros na estrada. Hoje os 3 últimos episódios, hein galera? Então já sabe, fica aí, cola o dedo no like, se inscreve no canal, dá aquela moral para continuar trazendo vídeos maneiros para vocês. Começando aqui com o episódio 7, Filminho B. O episódio começa com McQueen e Matt na estrada. Na verdade, a estrada está cortando uma cidade e eles estão conversando sobre o casamento da irmã do Matt. O McQueen pergunta para o Matt se ele vai fazer um discurso. E aí o Matt fala que tem um pouco de dificuldade em fazer discurso. E aí eles ficam conversando e de repente eles passam do lado de uma filmagem. E não é um filme simples, é uma super produção com uma diretora super famosa. E aí de repente uma assistente olha para o McQueen e descobre que é o McQueen, né? Ela reconhece o McQueen. E aí fala, não, temos que colocar o McQueen no filme. E aí o McQueen fica todo empolgado. Eu vou participar de um filme? Eu? Num filme? Então o McQueen aceita participar do filme. O filme é um filme de terror, mas não tem nada de terror nesse episódio, tá? Só o filme que é de terror, mas é mais engraçado do que terror. E aí o McQueen o personagem que o McQueen vai fazer é um delegado. E esse personagem só tem uma fala no filme. E o McQueen, cara, a gente descobre que o McQueen é um péssimo ator. Ele não consegue fazer uma performance boa, ele não consegue acertar essa fala. Ele fala, mas não consegue passar a expressão correta. E aí eles ficam meio decepcionados com a atuação do McQueen. E aí depois o McQueen, né, quando dá o intervalo, o McQueen tá meio triste, né, porque repetiu várias vezes e o pessoal não tava gostando do que ele tava fazendo. E aí conversando com o Matt fazendo aquelas palhaçadas dele, a diretora e uma assistente da diretora reparam no Matt e falam, opa, quem é aquele cara ali? Acho que aquele cara ali tem potencial, hein? Consegue fazer um rapaz gentil, assustado, confuso e gente boa? Então o Matt também vai participar do filme. Agora tem o McQueen, que o pessoal meio que coloca de lado, não dá muita atenção pro McQueen, e o Matt se destaca, né? Ele começa com um personagem bem simples, tipo um coveiro, alguma coisa assim, não sei dizer, tá trabalhando no cemitério, tem uma pá pendurada, então eu acho que ele é um coveiro. E depois ele começa a fazer muito sucesso, como eu falei, e aí o pessoal começa a passar para ele vários personagens mais importantes. Pessoal, não, você não vai ser mais esse personagem não, que é muito simples, agora você vai ser o cientista. Aí ele começa a atuar como cientista, o pessoal gosta tanto, fala, não, calma aí, você não vai ser mais o cientista não, agora a gente vai te colocar em um personagem mais importante, você vai ser o presidente dos Estados Unidos. E o McQueen vai ficando um pouco com ciúme. Tanto que tem uma conversa que chega uma hora que o McQueen fala que ele achava que entre ele e o Matt ele era um melhor ator. O Matt fala pra ele, pô McQueen, você já é melhor do que eu em tudo, né? Deixa eu ser melhor em alguma coisa. E aí o McQueen até percebe, então assim, esse episódio também tem essa mensagem bonita. O McQueen também, como eu falei, percebe que ele precisa melhorar como amigo, né? E aí eles ficam mais unidos ainda depois desse acontecimento. E aí quando chega no final do episódio, quando eles passam a noite, eles têm essa conversa à noite, quando eles voltam no dia seguinte pra terminar o filme, né, continuar as gravações, mudou tudo. A diretora foi mandada embora, o roteirista, saiu todo mundo e aí transformaram um filme em um musical. E aí quem aparece no musical? Sim, cara, ela, a Ivy, ou Eve em português, né, portuguesado. A Ivy aparece e começa a conversar com eles, fala, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão com esse figurino? Aí eles não ficam na deles, ela, não, fiquei sabendo que o filme que... Eu vou trabalhar no filme novo, fiquei sabendo que o filme antigo tava uma porcaria, e eles ficam caladinhos, né? Eu soube que esse filme tava um desastre. Agora é um museu. E aí a Ivy passa a ser a nova atração desse filme novo, né? Que era um filme de terror e virou um filme musical. E assim termina esse episódio. O Matt e o McQueen voltam para a estrada e vão em direção ao casamento da irmã do Matt. E assim a gente termina o episódio 7. Ronco de estrada. O episódio 8 começa um pouquinho diferente. Começa assim, McQueen e Matt na estrada, como todos os outros episódios, mas dessa vez eles começam discutindo. E tem bafo? E o seu bafo tem cheiro de tapete molhado. O Matt fala que o McQueen tá perdido. O McQueen fala que não tá perdido. Mas galera, sim, parece que eles estão perdidos sim, que tá já de noite, perdido no meio de um deserto. E aí eles vão discutindo, até que no momento que eles param de discutir, chegam perto de um penhasco e vê ao fundo umas luzes que parece ser de um acampamento. E aí o Matt, quando começa a falar, pô, aquilo ali parece ser um acampamento, atrás dele chega vários carros modificados, né? Carros parecem tranqueiras, sabe? Carros cheios de armas, cheios de
de equipamentos e pergunta se eles estão perdidos. Aí o Matt assume e fala, não, deixa McQueen, deixa que eu converso com eles. E fala, ó, pô, legal, vocês poderiam deixar a gente ir embora. E aí quando ele fala isso, eles pulam em cima do McQueen e do Matt e sequestram eles. Então, galera, esse episódio é aquele que aparece no trailer, que logo o pessoal falou, nossa, parece muito Mad Max, os carros estão no estilo Mad Max. E realmente parece mesmo. Eu vou colocar aqui até o folder de 2 filmes do Mad Max, que eu achei que eles se basearam muito do Mad Max 3, com o Mel Gibson ainda, e também os carros também parecidos com o Mad Max, esse Estrada pra Fúria, esse último que teve. E aí o que acontece aqui, voltando para a história, né, do caos na estrada? O McQueen e o Matt são levados pro acampamento deles para conversar com a chefe, né, a líder do grupo. E aí ela fala que, ó, vocês estão aqui para quê? Vocês vieram implorar para entrar no nosso grupo? E aí eles falam que não. Ela fala, não, então vocês vão agora pro Cone da Morte, o Cone do Trovão, alguma coisa assim. Vão provar seu valor no Cone do Trovão! Então, o McQueen e o Matt não tiveram opção, né? Eles tiveram que realmente participar do Cone do Trovão. Que vocês vão ver, na verdade, parece o Cone da Morte mesmo. É um cone gigante que vocês estão vendo aí pela foto e cheio de armadilhas, né? E aí o Matt e o McQueen já foram modificados, né? Ficaram já daquela forma que a gente viu também no trailer muito maneiro, né? Que também saiu agora no lanche do McDonald's. E que também vai sair na Mattel a versão deles. E aí eles entram no Cone do Trovão e começam a discutir mais uma vez, o Matt e o McQueen, falando como é que a gente vai sair daqui, o que a gente faz. O Matt fala, não, eu vou te derrubar, você vai apagar, depois eu te acordo. O McQueen fala, não, eu que faço isso. E aí no meio da discussão deles, o McQueen fala assim, ué, cadê todo mundo? Eles sumiram, não estão mais lá em volta olhando eles, né? E aí quando eles descem do cone, e eles reparam que eles estão todos reunidos olhando pro horizonte, e a rainha, né, a líder deles, fala, não, tô vendo poeira lá na frente e agora hoje vai ter fluido derramado. Vamos pra guerra. Aí eles tentam fugir e eles não deixam ele fugir. Falam, não, vocês vão lá pra guerra junto com a gente. E aí o McQueen e o Matt tem que ir pra guerra com eles. Fronte, carneirinhos. Não temos opositores aqui. Então, o McQueen e o Matt começam a seguir junto com o grupo, né? Eles estão até na frente, estão seguindo com o grupo em direção ao outro grupo, o grupo dos opositores. Ou seja, eles vão bater de frente e vai ser uma briga feia. E aí esse carro azul chega para conversar com o Matt e com o McQueen. E fala assim com ele, pô, vocês vieram do deserto, né? E aí o McQueen e o Matt falam assim, não viemos do deserto. E assim, o McQueen pergunta, por que vocês estão brigando? Aí o rapaz começa a explicar, não, nós éramos um grupo, nós viemos de artistas, né, de campistas, viemos para o deserto para clarear as ideias, para ter novas ideias. E aí saiu do controle, a velha guarda brigou com a nova guarda e hoje estamos aqui brigando. Nem sabemos dizer o motivo porque estamos brigando. Aí o McQueen, pô, mas que isso? Vocês estão brigando e nem sabem por quê? E aí o McQueen chama o Matt, sai do front, assim, da corrida que vai confrontar e sobe, assim, uma montanha. E aí gritam, né? O Matt, na verdade, colocaram no Matt uma buzina, né? Bem grande. E aí o Matt toca a buzina e aí o McQueen começa a discursar para eles. Né? Pô, não vamos brigar, pra que briga, né? Não pode piorar mais do que tá a situação. Vamos, pô, cada um seguir sua vida. Só que a conversa não dá muito certo não, porque sem querer um carro atira no outro, aí eles ficam brigando, aí o McQueen e o Matt vêm à estrada e correm pra estrada. E aí termina o episódio, o McQueen e o Matt tomando um refrigerante, e esse carro azul foi junto com eles, né? E aí eles conversando, pô, que pena que não deu certo, mas no final, na verdade, tudo deu certo. Eles olham pra estrada e daqui a pouco vem os 2 grupos juntos, conversando, alegres. Pô, quer dizer o quê? Eles chegaram em um consenso e voltaram a ser amigos, né? Que na verdade a ideia desse episódio era isso, né? O Matt e o McQueen começam brigando por coisa boba e a ideia desse episódio é mostrar que não precisamos brigar, né? Podemos ter desavença, mas não precisamos brigar com ninguém. E aí o episódio termina assim, e aí agora nós vamos para o episódio 9. Juntando os trapos. Então esse episódio começa como Matt e McQueen na estrada, chegando já perto da casa da irmã do Matt, né? Que é até a mesma casa que o Matt nasceu e morou, e o casamento vai ser ali.
E aí o Matt já começa a ficar meio tenso, né? O escapamento dele já começa a engasgar. E aí o McQueen começa a conversar com ele. Calma, Matt, por que você tá assim? Eu acho que a sua irmã deve ter um pouco de ciúme, de inveja, porque você se mudou para uma outra cidade e ela nunca saiu dessa casinha. Quando ele olha, a irmã do Matt mora numa mansão. Que mansão é essa? E aí, galera, agora nesse episódio nós vamos conseguir descobrir quem é a irmã do Matt, como é a irmã do Matt. Nós ficamos muito curiosos, né? Quando saiu o trailer de Carro na Estrada, a gente não tinha ideia, né? Ninguém tinha ideia de que o Matt tinha uma irmã. Foi uma surpresa e essa espera, né? Acredito que bobear, teve muita gente que foi direto pro último episódio só para poder conhecer a irmã do Matt, que realmente a curiosidade foi muito grande. Já dentro da festa de aniversário, o McQueen ainda não conheceu a irmã do Matt. Aí eles estão andando pela festa e conversando, né? O McQueen surpreso. Pô, Matt, não sabia que você tinha crescido num lugar tão grande. E nessa conversa, daqui a pouco ele escuta uma voz. Quem aparece? Sim, galera, Cruz Ramírez. Olha que coincidência. Na verdade, a irmã do Matt está casando com o primo da Cruz Ramírez, o Mateu. Mais pra frente eu vou mostrar uma foto do Mateu pra vocês. E ela fala, pô, é meu primo, nós vamos ser família. Pô, aí o Matt, pô, que legal. E aí o McQueen começa a conversar com a Cruz. E aí pergunta pra Cruz o que ela tem feito da vida. Ela fala que abriu uma escola de corrida, abriu uma ONG, tá fazendo curso de francês. A Cruz Ramírez é tudo, galera. Ela é sinistra mesmo, ela é muito boa. E nessa conversa chega a hora do casamento mesmo, né? A noiva vai entrar pro altar. E aí quando a noiva entra no altar, lá de longe ela consegue ver o Matt. Quando ela vê o Matt, ela fica doida, larga, né, o altar, sai do altar, vai correndo para conversar com o Matt. Então, galera, finalmente seremos apresentados a Mátia. Isso mesmo, galera, a irmã do Matt é a Mátia. Pessoal, essa é minha irmãzinha querida, Mátia. Então o Matt apresenta a irmã aos seus amigos e pra gente que estamos acompanhando o episódio, né? E agora a gente vai descobrir o porquê do problema que existe do Matt de não ficar muito longe da irmã, de ter saído de casa e de ninguém saber que ele tinha uma irmã. O problema que ele tinha com a irmã era a questão de que os dois sempre disputaram para saber quem é o melhor entre os dois, né? E é sempre a discussão de quem é melhor. Então, assim, o resto do episódio, eu não vou ficar mostrando muito para não perder a graça, mas vai ser uma disputa. Eles vão ficar disputando no casamento para saber quem é o melhor. Então eles vão fazer melhor de 3, depois melhor de 5 e vão terminar numa melhor de 100 para saber quem é o melhor. E aí no final a Matt acaba ganhando, o Matt aceita 51, ela chega a 51 primeiro, ou seja, faz mais da metade, mas fica ainda um clima ruim entre eles. E aí a Cruz Ramírez, que já tinha declarado que era juíza, também fala que faz terapia para irmãos, né? Para casais, para irmãos. E aí ela entra com o Matt e com a Mátia em uma tenda. E aí os dois saem outros, né? Eles realmente passam a superar o que acontece entre eles e passam a se gostar pra valer, não tem mais nenhum problema entre eles. E aí, graças a Deus, eles vão pro casamento. Quando chega a hora do casamento, o que acontece? O juiz, né, o cerimonialista vai embora, fala, eu não vou esperar mais, já esperei muito tempo. Pô, imagina, eles fizeram melhor de 100, uma disputa de provas, né? O quanto tempo, depois fizeram terapia. Olha quanto tempo o juiz ficou esperando os convidados. E aí, o que acontece? Cruz Ramírez, mais uma vez fala, não tem problema, eu fiz curso de cerimonialista de casamento. E aí quem faz o casamento é a Cruz Ramírez. Olha só, cara, a Cruz Ramírez fundamental nesse casamento, hein? E aí no final mais uma lição que mostra um episódio, né? Esse episódio mostra na questão do amor entre irmãos, mostra também a questão dos amigos, de aproveitar a vida. E o McQueen, que no início do episódio eu não comentei, ele queria voltar de avião, o Matt não queria, claro, o Matt aproveita cada segundo do lado do McQueen, o Matt muda de ideia, ele fala, não, realmente eu quero voltar com o Matt de carro, de carro não, né? Eles já são um carro, querem voltar na estrada para poder aproveitar mais algumas aventuras. E aí tem uma observação muito importante que eu achei bem interessante nesse episódio, que o McQueen fala no final do episódio para Cruz Ramírez assim: a gente se vê na pista então, né? Ah, com certeza, Relâmpago.
a gente se encontra nas pistas, ou seja, deixa claro que o Lightning McQueen ele continua correndo pela Rust-eze e a Cruz Ramirez realmente segue adiante com a Dinoco. Então também é uma esperança que a gente tem para ter ou mais algum filme ou mais alguma temporada ou algum episódio mostrando a parte de corridas, né, que a gente também queria muito ver. E também fiquem abertos, assim, como eles vão voltar da casa da irmã do Matt para Radiator Springs pela estrada, será que a segunda temporada vai ser esse caminho de volta? Também fiquem aberto isso. Então, galera, é isso aí que eu queria falar para vocês, que eu queria mostrar dos episódios. Na verdade, não é muito um react, é mais até um resumo dos episódios. Eu queria falar que os três últimos, junto com o episódio A Lenda, para mim foram os melhores episódios. E o melhor episódio para mim, eu acho que foi... cara, eu tenho uma dúvida muito grande, mas eu acho que foi... eu fico na dúvida, cara. Eu vou falar, mas pode ser até que eu mude de opinião. Esse último episódio é muito legal, né? Juntando os trapos. E eu também gostei muito do filminho B. Então é isso, galera. Valeu? Muito obrigado aí pela moral. Um grande abraço a todos e fui!